Mas, cara, eu nunca vou esquecer essa cena, cara. Eu fiquei meia hora me recuperando do choque de adrenalina que eu tive na hora. Então tem muito caso, cara, de coisas muito bonitas, assim, interessantes, mas assustadoras. Eu tava mergulhando em Moçambique, no final do mergulho, eu tava, sei lá, poucos metros. Aí eu... Sabe quando você tem uma sensação, assim, que eu olhei pra trás, cara, um pouco mais longe de onde você tá, tinha um mako. O mako é um mako oceânico, ele é um tubarão que fica com uns 4 metros, devia ter uns 400 quilos. Horroroso porque o dente dele fica pra fora, ele mesmo com a boca fechada. Uhum. Ele tava assim, olhando pra mim. E, obviamente, não era uma situação mais perigosa, porque se ele tivesse que me morder, ele teria me mordido pelas costas. Mas ele é curioso, então ele ficou me acompanhando. A hora que eu virei e vi o tamanho dele, e aquela coisa, aquela horrorosa. Cabeça olhando, mas ele tava estático. Eu tô muito acostumado com tubarão, andando. Que nada na sua frente. Uhum. Você bater o olho e ver um negócio estático na água, com aquele olho preto te olhando, cara, me deu uma sensação, foi a única vez que eu senti na minha vida uma sensação de completo e total hopeless. Porque você tá... Incapacidade total, cara. É uma besta gigante que não tem reasoning, não é que é um assaltante que você vai, né... negociar. Não existe, assim, não tem o que eu faça. É um bicho de 400 quilos, 3 vezes o meu tamanho. O que a gente entendeu foi, falta canal e serviço. A gente construiu para se comunicar. E o serviço de coordenar a pessoa na jornada dela, correta. De resolver o problema dela, a jornada correta. O cuidado certo, na hora certa, no lugar certo. O que a gente está construindo é muito mais profundo do que o que dá para ser visto por fora. Chama Alice, para lembrar que do outro lado tem uma pessoa. E não legal. É marca. Às vezes as pessoas olham e falam, puxa, vocês têm uma cor, um nome moderno e tal. E às vezes as pessoas, quando não conhecem profundamente o que a gente faz, falam, tá bom, mas é uma operadora, né? É a mesma coisa que chegar pro Davi Velez em 2014... Então, esse cartão roxinho e tal... mais um cartão. É um banco aí que nem agência tem. Que porcaria. Entendeu? É eu chegar pros argentinos do Mercado Livre e falar, isso é um site de leilão, aí isso aí não vai a lugar nenhum. O que a Alice tá fazendo é ajudando as pessoas a navegarem o sistema de saúde, ajudando as pessoas a se tornarem mais saudáveis por conta disso. Então a gente tá dando mais saúde para as pessoas, numa usabilidade melhor, com menos desperdício, e que faz com que o reajuste seja 40% menor. E eu não tô falando um número assim, está nos jornais. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, o podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz empreendedores, donos, diretores e gente que está fazendo o Brasil acontecer, para contar para vocês um pouquinho da história deles, daquilo que eles fizeram que deu certo, daquilo que eles fizeram que deu errado, para inspirar e que para vocês também possam olhar para isso e aplicar no negócio de vocês. E hoje eu tenho um prazer, que fazia tempo que eu estava querendo trazer ele aqui, não estava batendo agenda, finalmente bateu, de receber um empreendedor que eu admiro muito, um cara que tem uma trajetória aqui super inspiradora, que tem revolucionado o mercado de saúde e tecnologia aqui do Brasil. Ele, atualmente cofundador da Alice, né, que é um plano de saúde que tem a missão de transformar a saúde por meio da tecnologia e inovação. É tão bom esse plano que a gente tem aqui no G4 a Alice. E além da Alice, o nosso convidado também cofundou o Doutor Consulta e também criou a Gênesis. Falei certo? Sim, o famoso St. Peters. St. Peters, boa. Toda essa experiência fez com que ele entrasse nesse seleto hall de mentores que a gente também tem aqui no G4 Educação, nas horas vagas que ele tem, que são poucas. E, né, também tem aí algumas coisas que a gente vai explorar sobre um dos hobbies que ele tem, que é o mergulho e a pesca submarina. Então, Guilherme Azevedo, muito prazer em tê-lo aqui no Obrigado. Papo de Gestão, meu querido. Obrigado, Nardon. Prazer enorme estar aqui. E realmente, a gente tá ensaiando esse papo faz um tempo. Mas antes da gente ter o papo, a gente, virou parceiro, né? Alice é o plano de saúde do G4, a gente tá fazendo... eu tô participando em mentorias com vocês e a relação tá muito legal. Fico muito feliz. Muito legal mesmo, cara. Inclusive, se você não conhece, ao longo do episódio a gente vai contar um pouquinho aqui o que a Alice faz. Eu acho que o mais legal que eu tava conversando aqui com o Guilherme antes da gente começar esse bate-papo é que toda vez que ele vem aqui no G4, né, seja para falar com o time, para qualquer motivo, ele pergunta pra galera, e aí, o que você tá achando da Alice? E sempre tem um retorno
muito, muito, muito positivo da galera falar, cara, é o melhor plano que eu já tive na minha vida, de longe. Então, galera, já peço para você pegar aí o caderno, tá? Para anotar que vai ser uma aula de novo. Todo papo de gestão é uma aula, então pega o caderno, se você está na academia, já abre o bloco de notas aí do seu celular para anotar todos os insights, porque hoje a gente vai conversar muito sobre empreendedorismo, inovação em saúde e a importância de você estar preparado quando a oportunidade aparece. A gente vai mergulhar nessa trajetória aqui do Guilherme, né? Desde quando ele começou fundando essas empresas que mudaram muito aí o setor de saúde aqui no Brasil, até um pouco da visão dele aí do futuro da Alice, das coisas que estão por vir. Então, se você é um empreendedor, quer entender mais o impacto da tecnologia na saúde, esse episódio é para você. E bora começar, né, Guilherme? Senão eu vou ficar aqui só falando. Cara, você é um cara de negócios que entrou no setor de saúde, né? E a gente sabe que, né, quem está em saúde, principalmente há 10, 15, 20 anos atrás, foram as pessoas que vieram de saúde. Foram médicos, enfermeiros, ou até que fizeram gestão em saúde, mas muito específico, né? E quando vem alguém de fora, com conhecimento de tecnologia, de empreendedorismo, de negócios, você consegue ver os problemas que tem no mercado de uma maneira completamente diferente, né? E para você, como que é, né? Qual que é o maior desafio que você tem, ou que você tem como gestor, de trazer essa visão de negócios para o setor de saúde que você já enfrentou até agora, cara? Cara, eu acho que saúde, talvez ela precise menos... Vamos qualificar negócios, vai. Perfeito. Talvez a saúde já esteja com excesso de negócios dentro dela. O que eu chamo de... O que a saúde precisa é uma visão nova que o mundo de tech traz. E a gente pode qualificar isso como negócio. Perfeito. Mas é diferente do negócio que até então existiu antes da revolução dos setores de serviços. Então, eu acho que o principal ponto sobre o que é diferente na Alice e como a gente enxerga sobre como negócio deveria entrar é essa cultura de tech. O que é cultura de tech? Primeiro é colocar o cliente no centro de tudo. E depois é pensar em jornada. E depois é entender como a tecnologia pode reconstruir essa jornada e como ela pode melhorar a interação e a usabilidade do cliente daquele sistema. Eu acho que o modelo até então, ele era muito pautado por... O mecanismo de negócio que pautou o modelo de saúde foi tipo contrato. Cláusulas de contrato e pegadinhas de contrato. Sabe, coisa meio dura? Uhum. Quando o que tem que mudar na saúde é a usabilidade. O que tem que mudar na saúde são até dados e métricas que até então não eram medidas e que não eram seguidas e que não pautavam decisões de quem usa o sistema. Então, eu acho que da mesma forma que os outros setores de serviço foram transformados por tech, eu acho que saúde é o último grande serviço que ficou isento disso. E isso está mudando. E é assim que a gente pensa. Muito bom, cara. E assim, antes da gente ir para essa parte mais de tech do que a Alice está fazendo, eu queria voltar um passo para trás para a gente falar de saúde como um todo, né? Uhum. A gente vê que assim, o sistema de saúde, seja do Brasil, seja de qualquer país, é um grande desafio, né? Porque, e vou trazer agora aqui para o Brasil, né? Porque nos Estados Unidos é um pouco diferente o modelo. Mas no Brasil a gente vê que tem incentivos que não estão inteiramente alinhados, né, entre os atores que fazem parte desse sistema. Então, você tem, tipicamente, a empresa, que tem um plano de saúde que paga para os seus colaboradores. Você tem o colaborador que, tipicamente, quando tem algum problema e ele sabe que ele tem um plano de saúde, ele fala, cara, estou com esse problema, deixa eu ir no hospital para resolver. Quando ele vai no hospital, quando não é verticalizado, né? Quando o plano de saúde verticalizado com o hospital, que é o teu caso, que se vocês não são, ele vai no hospital que está na rede e entra no pronto-socorro. Putz, o hospital tem um interesse de fazer dinheiro com aquela consulta, logicamente, ele tem um interesse de resolver o problema do cliente, mas ao mesmo tempo ele vai ter um protocolo a seguir que muitas vezes, dependendo do problema daquele paciente, não deveria ter rodado todo aquele protocolo. Dado que o usuário talvez não tenha uma coparticipação, não tenha um desincentivo de ir
e não doa no bolso dele, que daí depende de cada um dos planos também, ele fala, pô, eu quero que você faça tudo, porque eu tenho certeza que eu esteja bem. E daí o hospital, né, vai bilar, e daí você tem um plano de saúde que vai chegar uma hora que vai ter que pagar esse hospital, e o hospital vai falar, eu fiz todo esse protocolo, mas esse protocolo, o plano de saúde fala, pô, mas não faz sentido, porque você não deveria ter feito tudo isso, e aqui faz com que aumente a sinistralidade do plano de saúde, ou seja, que ele tenha que gastar muito por aquele valor que a pessoa foi, e, consequentemente, no próximo ano, na próxima renovação de contrato, isso volta para a empresa num aumento de valor daquele plano de saúde para a companhia inteira, dependendo da sinistralidade. Então, a gente vê que nem todo mundo nesse sistema está alinhado. E uma das coisas que eu vejo que são muito legais, né, e são as grandes oportunidades do setor de saúde, cara, como que eu alinho isso melhor para, primeiro, né, o colaborador entender que existem maneiras menos onerosas para a empresa e que resolvam o problema dele e mais fáceis até nessa jornada dele que ele tenha, né? Que daí você fala que tecnologia vem para ajudar muito, mas também, né? Esses dois players aqui, o plano, o hospital ou quem seja o prestador de serviço para esse plano também esteja alinhado para que, poxa, seja feito aquilo que precisa ser feito para resolver aquele problema, mas ao mesmo tempo não extrapole aquilo que deveria ser feito dentro de um contexto sobre o problema que a pessoa está tendo. Como você entende esse mercado hoje? E, putz, a Alice, ela foi fundada já faz o quê? Uns 5 anos? 5 anos e meio. 5 anos, E como você vê isso lá atrás? Como isso evoluiu ao longo do tempo? Acho que esse é um tema bacana que, para quem está ouvindo a gente que não é do setor de saúde, e quem é do setor de saúde fica aí, que vai ter muita coisa legal para vocês, tá? Mas para eles entenderem um pouco desse panorama, e daí depois no final você falar um pouquinho do, como que a Alice tem resolvido isso? Que você já falou aqui de cliente, jornada, diminuir fricção, mas como de fato isso tem ajudado na vida real? Cara, você tá super bem preparado, hein? Bom entendedor do assunto, pô. Bom entendedor do sistema de saúde. Eu acho que os alinhamentos de incentivo perversos, eles são do Brasil e são em todo lugar, tá? Esse é um assunto super bem falado. A gente enxerga isso pensando... Isso está estabelecido, assim. Você tem naturalmente um desafio de incentivo. E precisa rearranjar esse modelo de incentivo. Mas esse incentivo desalinhado, ele traz junto com ele um outro problema que chama-se desconfiança. Perfeito. O primeiro slide da Alice, quando a gente começou a Alice, o primeiro slide da primeira apresentação que a gente fez, quando a gente estava discutindo, Matheus, André e eu, sobre conceito de Alice e tal, a palavra central do slide é trust. A gente estava fazendo inglês porque levantava dinheiro com um gringo. E o problema que a gente precisa resolver no sistema de saúde é trust, é confiança. Por quê? Porque dado esse diagnóstico bem dado que você deu, acaba que as partes não se confiam. No momento que você está lidando com a saúde das pessoas e essas partes todas que interagem, porque é um ecossistema, tem relações que carecem de confiança, não tem como resultado dar bom. Perfeito. Concorda? Perfeito, concordo. Então, o que a gente fez foi, vamos começar do zero uma operadora onde as relações sejam pautadas por confiança. Então, o primeiro elemento de confiança, vou falar de 2 principais aqui, tá? O primeiro é, como é que a gente faz a pessoa que tem Alice confiar na Alice? Então, o que a gente chama de membro, tá? A gente não usa a terminologia do setor de seguros, vidas ou beneficiários, então a gente chama são membros Alice. Primeiro de tudo essa pessoa precisa ter um canal de comunicação com a gente, direto, rápido e resolutivo. Lembra o Nubank 2014? Cara, era um problema de trust também. Sim. E de canal. Perfeito. A pessoa falava, puta, eu vou ligar e vai cair a linha depois de meia hora. De repente, nossa, falei, resolveu meu problema e com uma linguagem bacana que conversa comigo. Uau! Cara, é igualzinho em saúde. Igualzinho. Tipo, pega no Nubank de 2014 e traz pra hoje. Por quê? Porque as pessoas, quando têm um desafio, um problema de saúde, a não ser que ela tenha um pai, uma mãe, um tio, um primo médico, que ela tem um zap pra falar, o que eu faço agora? É imputado à pessoa que não estudou medicina,
que é um assunto complexo, falou o seguinte, dor na cabeça. Ahá, dor na cabeça é... O médico da cabeça é o neuro, vou no neuro. A pessoa pode fazer isso no modelo atual de plano de saúde? Ou ela fala, cara, dor de cabeça, eu vou no pronto-socorro. É óbvio, eu vou no generalista, que é o mais fácil, eu não sei o que é, alguém vai saber lá o que, que eu tô bobear falando. Nesses dois, ela sai com uma ressonância. E isso começa o desperdício do sistema de saúde. O desperdício de dinheiro. O desperdício de dinheiro e de recursos. Perfeito. Porque essa ressonância, esse médico, esse tempo e esse recurso podia estar sendo usado para quem de fato precisa daquilo. Perfeito. Então, o que a gente entendeu foi falta canal e serviço. E por isso a gente construiu... Canal para se comunicar e o serviço de coordenar a pessoa na jornada dela, correta. De resolver o problema dela, a jornada correta. Que é o cuidado certo, na hora certa, no lugar certo. E com isso a gente construiu o Alice Agora, que é uma operação de saúde digital que a gente tem, que transcende muito. Às vezes as pessoas falam para mim, não, é uma telemedicina. Eu falo, não! Quando o Graham Bell inventou o telefone, há mais de 100 anos atrás, o primeiro médico que falou com o paciente fez telemedicina. Perfeito. Não é sobre isso é velho. Eu tô falando sobre gestão de saúde e coordenação de saúde digital. É muito mais abrangente. Então, o que a pessoa consegue na Alice é, pensei em saúde, tô com qualquer contexto de saúde, Alice Agora na hora. E aí, enfim, eu não vou entrar muito no detalhe, mas a verdade é que o SLA de primeira resposta é 30 segundos. É meta. Isso é fato, 30 segundos. Então, o que acontece... Mas ele fala com quem? Ele fala com uma enfermeira da Alice, CLT. Perfeito. A gente tem hoje 200 funcionários. É praticamente um hospital digital proprietário nosso, não é? Para atender... Call center terceiro. Não, operação nossa. A gente para atender os seus membros. Para atender os nossos membros nesse primeiro atendimento, mas não é só atendimento episódico. O primeiro atendimento é na coordenação de casos de saúde que são duradouros, assim. Então, você tem sempre com quem falar e no app você tem a divisão por casos de saúde. A minha enxaqueca, a minha dor no joelho, o meu pré-natal. Podem ser condições super duradouras. Perfeito. E você tem com quem falar. Tem sempre uma enfermeira, eventualmente tem um médico e tal, que vai ajudar você a tomar decisões e falar, agora você vai aqui, agora você faz isso. Mas eu tô na dúvida dessa bula. Peraí, deixa eu te remitir aqui a prescrição. Tudo digital. O que isso gerou, Nardon? Confiança. A pessoa fala, eu tenho com quem falar rápido e eu confio. Então, a pessoa deu a oportunidade para Alice da gente sugerir para ela quais são os próximos passos. Com isso, a gente consegue evitar muito desperdício. E aí a gente nem entra na discussão que você estava falando por exemplo, tá? Eu vou glosar ou não vou glosar? A pessoa foi no pronto-socorro. Sabe qual que é a nossa meta de internação de pronto-socorro? E teórica, sim? É 100%. Por quê? Perfeito. Porque se a pessoa foi pro pronto-socorro, é porque pronto-socorro era pertinente. Eu não vou falar 100% de internação, mas a ida ao pronto-socorro era pertinente. E a taxa de internação tem que ser maior que dos outros planos, porque a gente conseguiu encaminhar com pertinência. Perfeito. O hospital não quer aquela pessoa que não tinha nada a ver de estar no pronto-socorro. E aí, com isso, a gente consegue, inclusive, gerar receita maior para o hospital, porque cada visita é um caso mais complexo. É um caso mais complexo, é um ticket maior e que faz sentido você pagar e tá tudo bem, porque é pertinente para resolver. E a nossa relação com o hospital fica mais reta. Confiança. Entendeu? Confiança. E daí o hospital confia na gente, e a gente confia no hospital. E aí, o nosso índice de glosa é menos de 2%, é tipo 1 e poucos %. O mercado trabalha com 7, 8, Glosa, 10. Pessoal, para quem não entende, é o seguinte, que eu levantei esse tema como se todo mundo soubesse, né? Para quem não entende o que é glosa, é o seguinte, você vai no hospital e daí o plano vai ter que pagar e falar, não concordo com isso daqui que você fez no teu protocolo, não eu vou pagar essa parte aqui, ou não vou pagar tudo. E daí fica enrolando para pagar, e daí o hospital fica chateado, para não falar outra palavra, porque ele deveria receber aquele dinheiro, e o plano fica também chateado, porque ele fala, pô, o cara tá tentando passar a mão na minha bunda, né? E fica essa desconfiança entre eles. Só que o negócio que você falou aqui que eu acho super legal, cara, eu morei 3 anos e pouco na Europa, né? Eu fiz uma parte da minha faculdade lá na França e depois eu estagiei na França e estagiei na Alemanha também, na Airbus. E lá eles tinham um conceito que eu achava muito legal, que não tinha aqui no Brasil, mas que tinha quando eu era novo, na minha cidade de Assis, porque eu fui no meu pediatra desde que eu nasci
até os 19 anos de idade. Eu fui no pediatra, que era o meu médico de família. Sim, sim. E lá na França, eles tinham esse conceito do médico de família, que é o quê? Você teve qualquer problema, você tem um médico na tua região generalista, que ele vai te atender, ele já tem um valor subsidiado pelo governo, se você mostrar lá a sua carta de santé, que é como se fosse um sistema SUS de lá, né? Que você paga um valor, mas depois ele te reembolsa um valor em cima daquilo. E você ia lá, e esse médico já fazia a primeira triagem e te encaminhava, caso necessário, para o lugar correto. Sim. E qualquer tipo de problema que você tivesse, você passava de novo nele. Então, basicamente no Brasil, a gente tem menos dessa estrutura de médico de família, que é uma pessoa que qualquer tipo de problema que você tiver na tua família ou em você vai nele primeiro, para ele ser o seu primeiro contato de confiança, que é mais generalista, ele vai tentar resolver 90% dos casos, e vai ter aqueles 10% que são de fato pertinentes, né, que ele não vai conseguir resolver, tem que ir para o especialista, que ele encaminha para o especialista. Então, no fim do dia, vocês fizeram esse mesmo conceito na Alice para fazer esse primeiro atendimento e conseguir encaminhar para o lugar certo. Eu diria que esse primeiro atendimento é até um serviço que ele tem poucos precedentes, assim, até no mundo. Uhum. O Alice Agora. Ele evoluiu para algo que eu ainda não conheci um outro serviço igual no mundo, de verdade, assim. A nossa MAU, né, Monthly Active Users, é de 30%, 35%. Então, 35% da base da Alice usa o Alice Agora todo mês. É bastante, a cada cara, trimestre, é 70% da base. Se você dá essa informação para o setor de saúde como era, é tipo, nossa, mas é muita utilização, que desastre. Não, porque é digital, é simples, é fácil. As pessoas querem, elas engajam. E daí, isso se permitem ser coordenadas e o nível de desperdício que você reduz depois do sistema, perfeito, muito mais que paga qualquer custo adicional. Agora, só fazendo o ponto, a gente também tem o médico de família. Então, o Alice Agora é esse serviço digital. Mas a pessoa, quando entra na Alice, ela tem acesso a um médico de família, que é o que vai ser mais perto de onde ela mora, ou um pediatra, depende da idade. Perfeito. E esse é para fazer consultas presenciais ou virtuais, como a pessoa preferir, mas ele é opcional. Então, porque a gente não queria, como sistema europeu ou sistema americano, que você fala, você tem que passar primeiro, não. A pessoa pode ir no especialista que ela quiser, ela não precisa pedir bênção de ninguém, mas ela tem a opção de, se ela curtir a ideia de passar num médico, um clínico geral, ela passa. E a gente oferece isso para ela. Irado. E isso não entra na conta da sinistralidade da empresa. Essas operações próprias da Alice. Então, tanto essa parte de pré-atendimento... Isso. Quanto esse médico de família e pediatra. Não, eles não entram na conta de sinistralidade. Porrada, hein? Porque a gente quer que as pessoas queiram usar. A gente não quer obrigar. Perfeito. A gente quer que elas prefiram usar. Esse que é o ponto. Se elas quiserem, elas usam o sistema como elas já usavam antes. Muito bom. Agora, um dos desafios que eu vejo, de novo, não só no Brasil quanto no mundo inteiro, é regulação do setor de saúde, né? Você tem, logicamente, né, e faz sentido ter uma regulamentação, mas um setor que é altamente regulado também é mais difícil de você fazer disrupções, é mais difícil de você avançar numa velocidade mais rápida. Como que é o teu desafio nesses últimos 5 anos de empreender num mercado altamente regulado, cara? Eu acho que assim, como você falou, né? Setores grandes da economia, onde você tem uma necessidade básica, é muito comum existir regulação. E eu acho até é bom existir regulação. O grande ponto a regulação tá aí para todo mundo. A gente pensa desse jeito. Tipo, as regras, a gente entrou num tabuleiro de jogo. As regras, nós vamos jogar gamão. Tá bom, as regras de gamão estão dadas para todos os jogadores. Perfeito. O que eu tenho que fazer é jogar gamão melhor que o outro. Então, a gente pensa muito desse jeito. Assim, a gente fala, cara, a regulação tá dada. A gente acredita que tem muita oportunidade dentro do arcabouço regulatório que está dado para ser melhor e para construir uma empresa melhor do que o que existe por aí. Então, o nosso pensamento entramos num jogo para jogar com as regras dele. Vamos treinar, vamos jogar, vamos se preparar para ter um jogo melhor. Perfeito. Então, basicamente as regras estão dadas, joga com a regra debaixo do braço
Exatamente. Joga melhor que os outros, porque tá todo mundo na mesma condição. Nadon, o jogo, ele é um jogo que, como eu falei, os atores ali estão todos, não tem muita confiança, e onde tem entre 30% e 40% de tudo que é feito, de todas as jogadas que são feitas, são desperdiçadas. Só aí tem muito campo fértil pra gente fazer melhor, entendeu? Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto aqui pro profissional de saúde que está ouvindo a gente aqui, o médico, o dentista, até mesmo a pessoa que faz gestão de um hospital, né? Tipicamente, esse profissional de saúde, vamos falar aqui do médico, né? Ele é uma pessoa que faz uma faculdade durante um período longo, aprende a ser especialista naquele assunto, é uma pessoa que, durante a faculdade, não aprende a fazer gestão e empreender. Ele fala, cara, eu tô aqui para salvar vidas. Esse é o meu métier e é isso que eu quero fazer. E eu acho assim, uma das coisas mais honrosas do planeta Terra, né? Do trabalho que os médicos fazem. Ao mesmo tempo, eu falo que médico não quebra. Médico perde qualidade de vida. Porque ele sabe como fazer dinheiro. Que vou virar aqui algumas noites, vou dar plantão, vai entrar um dinheirinho no meu caixa e ele começa, né, ele demora para ganhar dinheiro, porque ele estudou muito durante a vida dele. Daí, na hora que ele começa a trabalhar, ele quer recuperar todo esse tempo que ele perdeu. E eu, que me formei em engenharia, comecei a trabalhar com engenheiro com salário antes de eu empreender lá embaixo, né? Você vê o cara que já sai de medicina, dependendo do tanto de plantão e tanto que ele perde a qualidade de vida, ele consegue fazer um faturamento alto, né? Então, eu digo que médico começa a fazer, quero comprar aquele carro, quantos plantões são? Quero comprar aquele apartamento, quantos plantões são, né? Só que esse médico começa a se desenvolver, começa a crescer, esse dentista também, né? Quem seja do setor de saúde. Só que daí uma hora, quando ele começa a crescer, não é mais ele gerenciar só o tempo dele. E como ele aloca o tempo dele? Agora eu criei uma clínica, eu tenho outras pessoas para gerenciar, e ele começa a ter desafios de gestão. O que o profissional de saúde precisa aprender para ser um bom gestor? E aqui é uma pergunta super genérica, cara. Cara, eu entendi o teu storyline. Eu queria adicionar um ponto que Lógico, por favor. Eu acho que o profissional de saúde, ele é menos sobre negócio, e a gente vai falar sobre gestão e negócio em 2 minutos, mas antes disso, é sobre como lidar com gente. Porque os médicos, eu conheço muito médico muito bem sucedido, com a sua clínica, com a sua prática individual. Eles são, assim, incrivelmente bem sucedidos enquanto seres humanos, financeiramente. O que eles fazem muito bem? Eles entendem de gente. Perfeito. E entender de gente é você saber que do outro lado tem uma pessoa, um paciente, que você tem que sim cuidar do jeito, com o lado da técnica de saúde, que você se capacitou por eventualmente uma década, mas você precisa gerar empatia e você precisa, no final, que aquela pessoa saia do consultório gostando de você. E falando de você para os outros, falando, poxa, eu ia elogiando. Agora, tem vários jeitos de fazer isso, tem jeitos... Você precisa achar o seu jeito, onde você faz isso usando o seu conhecimento técnico, a sua prática técnica, fazendo certo, usando o que eu chamo de bússola moral, ética correta, e fazendo essas pessoas falarem, poxa, como eu tô feliz com esse atendimento e com essa consulta. Yeah. E isso vai fazer a tua prática prosperar. Isso não é ensinado. E daí, honestamente, a não ser que você seja um profissional de saúde que tem ambição de se tornar um gestor e deixar de praticar, se você quer continuar praticando, a minha melhor sugestão é ache uma pessoa que vai ser seu parceiro para gerir a sua clínica, só que ache uma pessoa muito profissional. Invista nessa pessoa. Eventualmente vai ser meio difícil, vai ser meio caro, você vai falar, puxa, mas tira esse fardo de você e trabalha com alguém que está equipado e capacitado para isso. E que teve experiência em gerir, que vai te complementar, exatamente igual a uma empresa, um gestor. Sim. Poxa, eu sou um gestor técnico, eu quero me complementar com alguém que entende de um outro tipo de gestão. Perfeito. Então, no teu ponto de vista, se esse médico de fato quer continuar na prática dele, faz mais sentido ele trazer algum sócio bom, que entenda de gestão, que vai ajudar e garantir que ele vai
deixar muito clara a governança, vai fazer, cara, o organograma da companhia, que ele vai entender muito bem de como eu adquiro o cliente, como eu faço toda essa jornada do cliente dentro aqui da clínica, como eu faço, quais são os produtos que eu vou ter, os protocolos que eu vou ter, como que eu faço pós-venda, como que eu retenho e faço ele voltar. Então, tudo isso um bom gestor conseguiria ajudar. E o médico, ele tem que focar, na minha opinião, na medicina, na prática correta, no processo de atender os clientes de forma encantadora, sabe, de fazer as pessoas... Isso ele não pode perder, porque senão você perde a mão aí, você perde a qualidade do serviço aí. Perfeito. E, cara, hoje, né, você falou aqui um pouquinho dessa dor que a Alice está conseguindo, né, ajudar a solucionar, que é muito dessa, de você ter o cliente no centro, entender as jornadas dele, tirar essa fricção desses membros, desses colaboradores da empresa, para que eles tenham acesso à saúde, tirem dúvidas, perguntas e resolvam isso de uma maneira muito mais simples, fácil e pertinente àquele problema que ele tem, tirando, no fim, né, resolvendo um pouco das ineficiências que tem no setor, porque a pessoa vai no lugar certo, na hora certa, para o problema certo, e não ir no lugar errado, pelo caso do problema errado, isso. No lugar errado. Repetidamente, até não resolver o problema e ir para outro, e isso já causou uma ineficiência gigante. A pessoa eventualmente ficou mais doente, ela está frustrada, e a conta que isso gerou para a empresa que está pagando o plano de saúde dela é gigante. É gigante. Como você enxerga o futuro do setor de saúde no Brasil, no teu ponto de vista, cara? Cara, Nardon, eu sou um baita otimista. E eu tenho orgulho de ser otimista com saúde no Brasil. Porque o grande ponto... sabe aquela analogia que você fala, se vem um ET aqui e olha o assunto de cima e fala, mas espera aí, em serviços em geral, o produto que você compra, o serviço que você compra, cara, quando vocês foram comprar essa TV, ou quando você foi comprar o seguro do teu carro, perfeito, você avaliou vários features do produto. Uhum. Muitos critérios. Hoje, a gente faz isso vendo o plano de saúde de uma forma muito superficial. Puta, qual a tabela, qual o preço, tem coparte, não tem coparte, como é que funciona a regra de adesão de dependente. Mas qual é a métrica da entrega de saúde? Perfeito. Essa é a performance. Esse dado não existe. Ninguém olha isso. Então, assim, se alguém vai te perguntar, Nardon, você tem para indicar aí um bom ortopedista e um bom hospital para fazer uma cirurgia de LCA? As pessoas falam, não, eu conheço aqui, tal lugar, tal pessoa, tal, é top. O que quer dizer top? Que é top? Tipo... O que é essa métrica? Me dá uma métrica. Não, é bom. Cara, em 2024 não dá mais para ser bom. Não dá mais para ser cego desse jeito num setor que é 10% do PIB do país. Então, mas por quê? Porque os dados, é um setor que carece muito de dado, e é o dado clínico, é o dado de saúde, associado ao dado econômico. E quando eu falo dado de saúde, é o dado incluindo o desfecho, incluindo o resultado. Perfeito. Então, o que é o mundo ideal? E que a gente já tem parte disso na lista, tá? Que eu tô procurando um ortopedista porque eu tô com um problema de joelho. E eu, sei lá, já fiz um diagnóstico que o meu problema é LCA, ligamento cruzado anterior. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu queria ver métrica dos 5 ortopedistas que eu tô considerando em termos de, sei lá, reinternação, sucesso cirúrgico, tempo de recuperação, médio, tudo médio. Quantas cirurgias essa pessoa fez disso no hospital? Puxa, qual que é a taxa de infecção hospitalar aqui? Eu quero comparar. Não precisa ser muito dado, não. Mas quais são os dados relevantes e quanto custa? Porque eu vou pagar com participação. Quanto custa? Para você pegar e fazer uma decisão racional. Às vezes o barato sai caro. Hoje no mundo da saúde... o cara sai barato. O consumidor... Acho que o mais interessante talvez de explicar as decisões do consumidor de saúde, elas são completamente... elas são... existe uma membrana opaca que você não consegue enxergar performance e custo. Você é consumidor do sistema. Isso é verdade, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu vou fazer um exame no laboratório. Eu não sei quanto custa. E na média as pessoas falam assim, I don't care. Tanto faz, sou eu que tô pagando. You should care. Porque agora que a tua empresa tá
tendo problema para pagar o plano de saúde, porque o consumidor não toma uma decisão racional. Então, no momento em que os dados de saúde, isso vai acontecer, tá? Existe um projeto super importante do Ministério da Saúde, que é o Prontuário Universal do Cidadão. É inevitável que o Prontuário Universal aconteça. É que nem, você falar de o papel do Banco Central com dados de crédito e tal. Os dados de saúde da pessoa, eles vão existir de forma centralizada. Pode demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai rolar. No momento que isso acontecer, a capacidade que a gente vai ter de melhorar o sistema é muito grande. Então, por isso que, assim, hoje é um setor que ainda tem muita opacidade de informação. Isso não tem como ser pior que isso. E isso não fica pior. Isso só tem como ser melhor. Então, eu sou muito otimista por conta de dados e por conta da visibilidade e transparência de dados que o sistema cada vez vai ter mais. Muito bom. Olha só, galera, deixa eu falar aqui para vocês, né? Vocês viram esse tanto de insight que nessa primeira meia hora aqui do podcast o Guilherme já deu aqui pra gente, né? E muitos desses insights que ele deu aqui, de fato, de como você constrói uma empresa vencedora, independente do jogo que você está jogando, do campo de batalha que você está jogando, né? Ele trouxe muito aqui no começo, cara, entender do cliente, colocar o cliente no centro, entender a jornada, tirar a fricção dessa jornada, olhar para dados que suportem isso, que virem informações para você tomar boas ações dentro dessa jornada, que fazem que o setor de saúde, independente de onde seja mais efetivo, porque você tira, né, essa opacidade da frente. É a mesma coisa que a gente explica lá no Gestão Estratégia, que é um programa que eu, o Thales, o Alfredo, damos aula. São 3 dias aqui em São Paulo, onde você e mais 50 outros empresários, empreendedores, podem vir para, de fato, aprender um pouquinho disso que o Gui está explicando aqui, que as maiores e melhores empresas do mundo aplicam para terem sucesso, transcritas e traduzidas o quê? Para a realidade aqui do empreendedor médio brasileiro. É isso que a gente faz lá no Gestão e Estratégia. Além disso, você tem aula Thales Alfredo Nardon, 1 dia e meio de aula e 1 dia e meio de mentoria, com nós e com mentores convidados também. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse programa, vai ter um QR Code aqui na tela, vai ter um link aqui na descrição do episódio para você aplicar. E se talvez esse não é o produto, né, que vai resolver o seu problema de fato, porque depende muito da maturidade que o seu negócio está. Esse produto, o Gestão Estratégia, tipicamente são para empresas que faturam mais de 10 milhões de reais, né? Você passa por um processo seletivo aqui com o nosso time comercial, que ele vai entender o momento que você está, a dor que você tem, se esse programa é o que de fato faz sentido para você, dado o momento que você está, dado a dor que você tem. Exatamente igual a Alice faz com os membros dela. E se esse produto não for o que faz sentido, a gente também tem produtos para quem está abaixo desses 10 milhões, né? A gente tem a Traction, que também fala muito sobre gestão, liderança, vendas, marketing, processos e financeiro de empresas ali que faturam de 1,5, 2 até 10 milhões. E tem outros programas online para empresas menores ou até mesmo para empresas que estão aí nesse tamanho, mas que façam mais sentido para você. Então, o que eu te convido a fazer é clicar aqui no link, fazer a sua aplicação e o nosso time vai entender qual é o produto que faz mais sentido para o problema e para a dúvida e para a dor que você está tendo agora, tá? Nardon, oi. Posso complementar só o ponto anterior da métrica? Lógico, por favor. Que tem um exemplo que eu amo e eu escrevo sobre ele no meu LinkedIn, que é, hoje o Brasil, eu não sei se você sabe, ele é campeão mundial de cesáreas na saúde privada. Não sabia, não. Hoje, mais de 80% dos nascimentos dos 50 e poucos milhões de beneficiários de saúde privada no Brasil, mais de 80% dos nascimentos são de cesárea. Aí você fala, tá bom, mas e aí? Bom, no mundo, a OMS e tal preconiza 20 ou menos cesárea. Nos 20% do total de nascimentos. Nos Estados Unidos é por aí. Vai tentar ter um filho de cesárea nos Estados Unidos porque você quer, você não consegue. Mas até aí tudo bem. O meu ponto é, vamos supor que você fala, tudo bem, mas a mãe quer ter o filho de cesárea. Vamos respeitar o desejo da mãe. Sabe qual o percentual atual? Dados da Fiocruz, no meu LinkedIn eu falo bastante sobre isso, eu escrevo sobre esse tema que ele é caro para mim. 70% das mães hoje no Brasil querem ter parto normal. Querem ter parto normal. E só 20% conseguem. O que acontece com essas 50% que ficam pelo caminho?
puxa, elas tinham que fazer cesárea? Eu garanto que não, grande maioria não. Elas simplesmente vão no modelo que o sistema funciona. Então, o desejo da mãe é desrespeitado. Eu acho isso, cara, acho uma grosseria isso, pra não falar outra coisa. E olha, às vezes era mais cara, usa um centro cirúrgico, a mãe pode ter risco de sangramento, o filho pode não nascer no termo poxa, o organismo ele é inteligente, cara, o filho vai nascer a hora que ele for nascer, que for pra nascer. Então, a cesárea você vai marcar 1 hora, eventualmente ele vai nascer 1 semana, 2 semanas antes do termo. Aí a internação neonatal é maior. Ela chega a ser o dobro maior de internação neonatal por conta de cesárea. Quando você vai olhar a linha inteira de custo, Nardon, é muito mais caro. Não é pouco, é muito mais caro. E aí você fala o seguinte, 70% das mães queriam parto normal, 20% conseguem. É mais caro para o sistema, não faz a vontade da mãe, gera desperdício e ainda coloca o bebê num risco de neonatal maior. What the fuck? Na Alice, a gente remontou, não vou explicar os detalhes, mas na Alice, primeiro, acho que a gente é o único operador que consegue se perguntar pra ele, qual que é a taxa de cesárea e de parto normal na Alice? Eu te falo na vírgula, 62% de parto normal. Porra. Normal. Não existe referência disso, tipo, eu sei, a gente sabe qual é esse número, a gente gerencia as linhas de cuidado, a mãe que quer ter cesárea, vai ter cesárea. A mãe que quer ter normal, a gente vai tentar que seja normal. Aí vai ter uma pequena parte, que é a parte que a cesárea é pertinente, é menos arriscado. E a gente conseguiu colocar isso de pé. Então, voltando àquele ponto, se a mãe, ela fala, eu quero estar num plano de saúde, mas é o seguinte, eu quero muito ter parto normal. Qual o percentual aqui que tem parto normal? A gente tem essa informação e a gente consegue dar a profundidade dela. De outro jeito, ela vai, tipo... meio que... vai na escolha. Sei lá. Cara, esse tema de parto é um tema interessante, né? A minha esposa tem uma médica, né? Gineco, que é muito boa, a gente adora ela. Adriana, ó, um beijo pra você é maravilhosa. Tivemos nossos 3 filhos com ela é maravilhosa. E desde o primeiro, a minha esposa falou, olha, eu gostaria de tentar normal. Porém, se eu tiver em risco ou o bebê tiver em risco, o call é teu, você é a médica, você que entende aqui do negócio. Qualquer coisa que passar do limite que seja saudável para mim ou para o bebê, vamos para cesárea. E o primeiro filho, cara, ela ficou em trabalho de parto muito tempo. E não saiu. O moleque cabeçudo, o Gustavinho cabeçudo, não saía por nada. Não ia. Até o momento que a médica me chamou de lado e falou, olha, a gente vai precisar ir para cesárea, porque daqui para frente começa a colocar em risco. Na hora, você é autoridade, vamos. Fez, não era como queria, mas foi o que foi. No segundo filho, o Caio, o moleque já veio desesperado, estourou a bolsa, veio antes, estava com a cesárea marcada, ele falou, já fiz a cesárea na primeira? Já vamos fazer na segunda? Sim. Porque, pô, foi um sofrimento. Marcou pra sexta-feira, o moleque estourou a bolsa, cara, em 25 minutos, 15 minutos chegamos no hospital e nasceu com a turma ali do plantão do hospital, a médica não conseguiu nem chegar, que tava ali na época do Covid, cara, foi assim um negócio maluco, e daí o médico que tava lá foi a mesma coisa, né? A Amanda entrou na frente, minha esposa entrou na frente, eu fui atrás que eu tava, né, no carro, tava parando o carro, fazendo o check-in lá do hospital. Na hora que eu chego lá, o médico falou, ó, já tá tudo dilatado, o moleque já tá, sei lá, na posição 2, já tá, cara, pra sair. Normal. E a minha esposa, não, eu quero cesárea. E o médico me olhando assim, eu falei, cara, você que manda, meu amigo. O que é pra ser? Ele falou, cara, não vou empurrar um moleque de volta, então vamos ter aqui normal. E foi um normal com um pouco de dificuldade, mas foi normal, tá? Foi tudo bem. Normal. E daí, a terceira menina que veio depois, né? Foi no dia, começou a ter contração, demorou um pouquinho para ir, mas foi assim, o parto normal mais maravilhoso que poderia ser porque foi super rápido, super fácil. Mas assim, eu vejo que também o médico que tá junto, orientando a pessoa, tem uma parte grande nessa decisão, né? De, putz, vamos ser normal, vamos ser cesárea, e também não vamos fazer nenhuma loucura, porque assim, tem tantos pais, com todo respeito, tá? Se você quiser ser maluco, seja maluco.
Se você quiser colocar a sua saúde em risco e a dos teus filhos em risco, fique à vontade, tá? Não tô aqui para causar, não. Você faz o que você quiser com a tua vida, só aguente as consequências. Eu acho o seguinte, quem é a entidade que mais entende do negócio é o médico que tá ali. Uhum. E o bom médico sabe a hora de intervir e falar, olha, não dá mais, vai para um lado. Ou, vamos esperar mais um pouquinho, porque isso vai ser melhor por causa de ABC. Cara, a recuperação do parto natural é muito mais rápido. Pô, você vê do primeiro, que foi cesárea, demorou, porque tava com ponto, aquela loucura. E, no último foi assim, foi super rápido. Do meio deu um pouquinho de trabalho ali que não foi também... Que idade que eles estão agora? 6, 3 e 1 ano. Que escadinha boa, hein? Você tem também 3 filhos, né? Cara, eu tenho, mas eu tenho 15, 12 e 5. Eu tenho uma temporada. Ainda tem gente que me Amanda, ainda podemos ter um quarto aí, hein? Pode falar, a melhor coisa que eu fiz foi ter um filho depois dos 40, cara. Foi ótimo, Irado, foi ótimo. Cara. Pai mais maduro. Mas que legal, cara, interessante esse ponto, porque assim, pra mim é um negócio que hoje a gente no Brasil tá tão acostumado a não ter dados para tomar uma decisão baseada nisso. Sim. E que a gente já tá acostumado, porque não é que tão ruim, a gente nunca teve. Isso, então. Pelo fato de nunca teve, a gente nem sabe que tem a possibilidade. É a caverna de Platão lá, você tá preso à sua realidade. Você nem sabe que você não sabe. Isso. E pelo fato de você nem saber o que você deve saber, você não consegue nem pedir referência sobre o tema. Então, cara, assim, irado essa evolução que está sendo feita no setor de saúde, começando aqui por vocês, porque é isso, vocês estão subindo a barra, né? O que eu costumo falar é igual nas Olimpíadas, no salto em altura, a barra vai subindo. Tem gente que consegue passar a barra e tem gente que não consegue, que é eliminado no meio do caminho. Então, quando vem bons players no mercado para subir a barra, é positivo para o mercado inteiro, principalmente para os usuários finais, para as empresas que compram, porque, vai ter serviço e solução melhor do que tinha no mercado anteriormente. Perfeito. Cara, continuando aqui no papo, né? Vocês também receberam, né, há 5 anos atrás, um bom capital, vocês levantaram ali com a Casec, com SoftBank, entre outros, né? Como que esse processo de captar esse dinheiro ajudou vocês também, seja nesse crescimento que vocês tiveram, seja em dar mais tempo para maturar e conseguir construir um negócio de qualidade, porque a gente sabe, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, eles nunca captaram investimento. Eles, cara, acharam uma dor no mercado, dúvida, desejo, começaram a resolver aquilo e foram crescendo em cima disso, né? Como que captar dinheiro ajudou vocês a construírem algo que nem vocês construíram hoje? Nardon, assim, para o que a gente está fazendo na Alice, meio que, assim, é inevitável levantar recurso, e muito capital. Uhum. E o motivo é porque é um setor que tem... A gente sabia isso desde o começo, quando a gente falou, poxa, vamos montar um veículo de transformação do sistema privado de saúde do Brasil, que é o que a Alice é. E o formato que a gente achou para dar vida a esse veículo é uma operadora de saúde. O game plan é muito mais amplo do que ser uma operadora de saúde grande. A gente realmente quer ter um efeito transformador na saúde privada do Brasil. Agora, se você olha para trás e pensa nas operadoras de saúde que trabalham com empresas, meio que tem uns nomes iguais aí faz muito tempo. Perfeito. Não tem muita novidade. Diferente de vários outros setores de serviços. Banco, mesmo banco, etc. Que é regulado, é grande, é difícil. Mas por quê? Porque a barreira de entrada é muito, muito grande. Então, você tem capital mínimo, você tem que... O nosso primeiro cliente, a gente brinca, não tem MVP de seguro de saúde. Não dá para fazer um teste. O primeiro cliente, ele já é um cliente que comprou uma pólice, você tem que estar regulado pela INSS, você tem que estar trocando dado com a INSS, você tem que ser uma seguradora. Sim. Uma operadora de saúde. Pequeno. Não dá para começar pequeno. E você começa pequeno, mas você tem que ter estrutura de empresa grande. Perfeito. Então foi muito importante para a gente se capitalizar. Agora, para executar a nossa visão, era mais importante ainda. Então, para você ter uma ideia, assim, todo software, a grande maioria do software que a Alice usa foi desenvolvido pela Alice. Então, o sistema de prontuário eletrônico, o app, o sistema que todos os profissionais de saúde usam, não só os da Alice, os que são parceiros nossos, usam o prontuário da Alice. Quando você vai no laboratório, nesses laboratórios que você bate lá, quero fazer esse exame e tal, o sistema que ela entra é um sistema de autorização da Alice, chama EITA.
Você vai em hospital, tal, o sistema é da Alice. Então a gente construiu uma infraestrutura de tecnologia que não é muito aparente para o usuário, mas custou para a gente 350 milhões de reais até agora em desenvolvimento de software. A gente tem hoje 150 pessoas na equipe de tech, milhões de reais em 5 anos e meio. Puta que pariu. Cara, que loucura. A gente integra a saúde da pessoa para valer. Não é brincadeira, não tem nada parecido. Só sabe quem usa. Sim. Então, quando você começa a usar Alice, você vê a tua saúde integrada e você vê todas as possibilidades que tem, e a gente entrando dentro da atenção secundária e terciária com a nossa tecnologia, isso é muito relevante. Então, é uma tecnologia atual, feita por tech, por engenheiro de software, que a gente trouxe das empresas conhecidas de tech do Brasil. Sim. Então, a usabilidade, a experiência, a velocidade de carregamento, etc., é tudo muito superior. E isso, no final, se traduz na usabilidade, na pessoa querer usar o Alice agora, na confiança e tal. Mas para construir essa infraestrutura, a gente teve que realmente investir muito recurso. E aí você tem que investir na frente, né? Então eu diria que o capital ele foi muito fundamental para a gente conseguir fazer isso. Não daria para construir uma Alice sem levantar capital. E, além disso, que você está falando da parte tecnológica do Alice agora, o que mais diferencia vocês dos outros planos que tem no mercado? Agora é o momento do pitch, cara. Cara, primeiro de tudo, chama Alice para lembrar que do outro lado tem uma pessoa. Legal. E não Legal. É marca. Às vezes as pessoas olham e falam, puxa, vocês têm uma cor, um nome moderno e tal. Cara, às vezes às vezes as pessoas, quando não conhecem profundamente o que a gente faz, falam, tá bom, mas é uma operadora, né? É a mesma coisa que chegar pro Davi Velez em 2014, falar, então, esse cartão roxinho e tal. Mais um cartão. É um banco aí que nem agência tem. Que porcaria. Entendeu? É eu chegar pros argentinos do Mercado Livre e falar, esse é um site de leilão aí, isso aí não vai a lugar nenhum. Então, o grande ponto é, o que a gente está construindo é muito mais profundo do que o que dá para ser visto por fora. Perfeito. E aí, o grande ponto é, o que a Alice está fazendo é ajudando as pessoas a navegarem o sistema de saúde, ajudando as pessoas a se tornarem mais saudáveis por conta disso, e o número que eu te dei de parto normal. A gente está entregando mais saúde para as mães. A gente tem números muito parecidos e contextos para eu te dar, que eu posso falar de várias situações de saída. Né? Então a gente está dando mais saúde para as pessoas, numa usabilidade melhor, com menos desperdício, e que faz com que o reajuste seja 40% menor. E eu não estou falando um número assim, isso está nos jornais. Tipo, há 3 anos consecutivos, as operadoras elas têm que dar o reajuste do pool delas. E é um número todo mundo dá. Cara, o nosso é 40% menor faz 3 anos seguidos. Esse ano foi menor, mas os outros não. Não, faz 3 anos que é 40% menor. Então, e a gente hoje tem margem bruta relevante. A gente não abre isso, mas assim, a empresa é bem saudável. Então você não está subsidiando... Eu não estou subsidiando. Você não está subsidiando o repasse. Exatamente. Você está saudável e é isso aí, estou saudável. E a gente está reduzindo o desperdício, gerando mais engajamento. Então, a gente gera mais saúde e a tal história, como é que eu sei? Puta, tem que falar com quem tem Alice. Se alguém conhece alguém que trabalha no G4 e pergunta para alguém do G4, você vai ouvir como é que a Alice mudou a vida deles em relação à saúde. E vai ser, você mudaria da Alice? Você vai ver a resposta que você vai ouvir. Nem fudendo. Essa vai ser a resposta. E mais uma outra coisa é que a gente facilita muito a vida do RH. Perfeito. O RH tem um portal de tecnologia que é outra ferramenta que eu nem falei, mas que assim, tudo que ele é capaz, tudo que ele vê, enxerga da carteira, todas as coisinhas chatas de fazer, upgrade, downgrade, inclusão, exclusão, incluir o dependente e tal, tudo do jeito muito fácil, com um clique do RH, e não precisa pedir para ninguém, é super fácil. Ainda além disso, ver o dashboard dele de gestão de saúde, epidemiológico, como é que tá custo, como a informação vem da operadora, é tudo dado vivo, é tudo dado atual, não tem lag de, o meu dado tem 6 meses de idade, 3 é dado atrasado, não, é dado atual, é dado de agora.
o fato de você construir a infraestrutura de tecnologia permite que a gente melhore o nível de serviço para RH também. Muito bom. Galera, vocês viram aqui que esse papo que o Gui está trazendo, né, requer o quê? Muito planejamento, né? Exatamente o ponto de ter levantado grana, conseguir ter esse sonho de longo prazo, entender o mercado, entender o ângulo que vai entrar nesse mercado, tem muito a ver com planejamento, né? Eles se planejaram muito para conseguir fazer esse passo a passo da execução e, logicamente, uma vez que você planeja, começa a executar, você vê que nem sempre aquilo que você planejou é igual à realidade. Você vai arrumando esse seu planejamento no meio do caminho. E por isso, a gente aqui no G4 entende que o planejamento é tão importante que a gente preparou aqui para vocês um workbook. Olha só que nome bonito que o time deu agora. É um relatório, um workbook, um material de 22 páginas para você saber o passo a passo para você fazer um planejamento estratégico muito bem feito para o seu negócio. Vocês sabem aqui que todo podcast eu dou esse presente para vocês. E hoje, se você entrar lá no @bruno.nardon, lá no meu Instagram, vai lá nas mensagens, na DM, né, direct message, me manda uma mensagem direta lá no @bruno.nardon com a palavra planejamento. O nosso robozinho lá vai entender essa palavra planejamento e vai te mandar um acesso a esse relatório com 22 páginas, com passo a passo para você fazer o seu planejamento estratégico da maneira correta e saber como aplicar isso para o seu negócio. E pode ter certeza que com um bom planejamento fica muito mais fácil de você, cara, dar os passos na direção correta, né? Muito mais importante do que o como é escolher o quê. E muitas vezes escolher o que vai fazer é muito difícil. Por quê? Porque, cara, falar não para coisa ruim é fácil. Todo mundo sabe, cara, isso aqui é ruim, não vou fazer. Agora, o difícil é você discernir entre o ótimo e o bom, escolher ficar com o ótimo, focar no ótimo, em vez de fazer um monte de coisa boa que não vai te levar mais perto do norte do teu objetivo de curto, médio e longo prazo, tá bom? Planejamento, escreve lá no @bruno.nardon e a gente vai te mandar essas 22 páginas com passo a passo para você fazer um planejamento estratégico. Gui, agora eu quero ir para a parte de curiosidades pessoais tuas, né? Você é um cara apaixonado aí por mergulho, por pesca submarina, você sempre, né, fala nos lugares que você vai, o quão importante que foi esse esporte, é esse esporte, o quanto isso te ensinou lições, tanto para a vida quanto para negócio. Eu queria saber, cara, de você um pouquinho de como que começou esse hobby na tua vida e quais foram as lições que o fundo do mar te trouxe aí para tua vida e para os teus negócios. Cara, que legal. Eu acho que assim, eu sempre fui do esporte, desde que eu era garoto, assim, que eu me lembro com 4, 5 anos, eu tinha muita bronquite. E minha mãe me puxava pela orelha e me botava na piscina. Então eu sempre tive na água, né? A natação sempre foi meu esporte. E aí, meu pai curtia muito mar. Ele já morreu, mas a gente teve uma fase muito legal, assim, até meus, talvez, 18 anos, onde a minha infância inteira foi muito permeada por mar. Então ele me levava para o litoral lá de São Paulo, Juqueí, era um lugar que a gente ia muito, Ilhabela, Paraty, isso lá nos anos 80. Onde tudo era mato, de fato. Tudo era mato, cara, era mato mesmo, assim. E ele curtia mergulhar, e ele me levou pro mar, então foi meu pai que me levou pro mar, e a gente ia mergulhar ali. Eu tenho uma fita VHS, eu devia ter uns 11 anos, eu com um badejinho assim, arpoado, quando eu tinha lá em Paraty. E eu sempre tive uma curiosidade com biologia. Estudei em Porto Seguro, e eu lembro que as aulas de ciências e tal, tinha que fazer o herbário, coisas de botânica, e biologia em geral é um assunto que me cativava, assim. Uhum. E aí você mistura, né? Porque, puxa, o esporte, eu gosto de piscina, gosto de nadar, mas eu fui com meu pai, e aí tem as espécies de peixe, você tenta entender como é que são as espécies, que peixe em tal lugar e tal. Foi um conjunto de coisas que eu fiquei, cara, me fisgou. O anzol me fisgou. Então, desde muito cedo. E aí? Mas te fisgou desde muito cedo e, cara, o que isso te ensinou ao longo da vida? Cara, você tem assim, alguma história, sei lá, do... Nossa. Eu tenho... Assim, eu fui um mergulhador bem mediano, medíocre para mediano, até os meus 20 e poucos anos. E eu acho que essa é uma das lições, assim. Aí tem um amigão meu que é o Chris, que é um sul-africano, Chris Ananiades.
E ele, um grande amigão hoje e tal, e eu conheci ele naquela época, que ele fazia umas armas para pescar peixes grandes e tal, isso não tinha no Brasil e tal, me apresentaram e a gente começou a sair para mergulhar junto. Cara, mergulhar com o Chris nos começos dos anos 2000 era meio que você tentar, sei lá, correr com um cara que disputou a Olimpíada nos 100 metros, assim. É totalmente desproporcional. Não, ele já disputou o Mundial, ele era da seleção sul-africana de caça submarina e disputava o Campeonato Mundial e tal. Apneia. Caça submarina e apneia. E aí eu comecei a mergulhar muito com ele, e a gente ficou sócio num barquinho e tal, e foi meu parceiro de mergulho nos últimos 25 anos. Cara, aí, que o negócio em 5 anos, o meu game, meu amigo, mudou completamente. E aí eu posso entrar no detalhe do mergulho em si e tal, mas acho que uma lição, assim, que eu... Mas ele que te ensinou, porque você tá falando da importância de ter um bom mentor do teu lado, né? E de um cara que joga em outra liga. Porque ele sempre quis me ensinar também. Acho que isso sempre ajudou demais. Mas é de você realmente você ter uma outra referência de barra e falar, puxa, eu vou tentar mergulhar igual esse cara. E vou tentar aprender o máximo que eu posso. E vou me esforçar para isso. Então... Mas a técnica é assim, imagino eu olhando de fora. Você tem uma técnica que é o quanto você consegue armazenar de ar no pulmão e o tempo que você consegue ficar submerso. Isso tem a ver também com quanto você gasta de energia ou de oxigênio na hora que você está fazendo esforço para ir até o lugar. E daí tem um terceiro ponto que imagino onde você acha que estão os cardumes, os lugares que estão os peixes, que tem toda a parte técnica de saber chegar lá e dar um tiro preciso para você ficar o mínimo de tempo ali embaixo. Cara, como que você... É isso? Tem outras alavancas aí, né? Se você puder pensar, né? No que faz, o que compõe um bom mergulhador e cara, o que de fato evoluiu nesses 5 anos que você teve junto com ele. Porque assim, pra mim, porra, é interessante saber isso. O mergulho, eu divido ele em 2 campos, assim, o mergulho, a caça submarina e a apneia, que é a apneia e a caça. Tá. Então, a apneia é o quanto que você está preparado para mergulhar em apneia, e é uma questão cardiovascular, de preparo e tal. Você não precisa ser triatleta, você precisa ser uma pessoa condicionada. E você precisa estar mentalmente preparado. Eu acho que a parte mental da caça submarina é super importante. Porque isso tem a ver com o batimento cardíaco. Com o batimento cardíaco, e você tem que estar muito confortável embaixo d'água. Porque, poxa, é um ambiente diferente, um ambiente hostil, depende de onde você vai mergulhar, tem tubarão pra caramba. Tem correnteza, tem um monte de perigos inerentes, assim, e é muito comum você entrar em toca, então você vai ver seu pé, você inteiro entra num buraco a 20 metros de profundidade, então você tem que ter um nível ar do seu calma. Mas isso, eu diria que é 20, 30% do mergulho. Tá bom. Você precisa só checar esse ponto. Como eu falei, você não precisa ser um baita atleta. Eu diria que primeiro vem a calma mental, o controle mental, e depois vem o cardio. Você tem um cardio ok. Perfeito. Pra mergulhar, ok, né? 70% é a caça. E a analogia que eu faço, eu nunca cacei, eu tenho meio... Nunca fui caçar na África, por exemplo. Perfeito. Mas é meio que a mesma coisa, falar o seguinte, te colocam numa savana, te dão a arma e falam assim, ó, pronto, agora vai caçar. A apneia e você aprender a estar embaixo d'água é te colocar em pé na savana. Você fala, estou capacitado. E agora? Cara, como aí eu atiro, 70% você tem que ler o meio ambiente. Isso é super interessante. Então, tipo de correnteza de onde está vindo, temperatura da água, a visibilidade da água, época do ano. Tudo isso influencia onde o peixe vai estar e que espécie de peixe vai estar. Num mesmo lugar, numa mesma ilha, dependendo de todas essas variáveis, você pode ter perfis e comportamentos de peixe completamente diferentes. Então você tem que saber ler o ambiente e tomar as decisões. As decisões da pesca são as mais importantes. Eu vou cair nessa ponta da ilha onde a água está entrando, não, eu vou cair nesse pedaço, e às vezes o peixe está aqui, às vezes o peixe está aqui, depende de todas essas condições. Entendi. Então é muito mais você ter quase um radar para saber aonde esse peixe tem maior probabilidade de estar dado o conjunto de variáveis do ambiente. E aí, uma vez que você tá lá embaixo d'água e tem o peixe, é o peixe deixar você se aproximar, porque você captura o peixe, não porque você é rápido e vai atrás dele, ele
O peixe morre pela curiosidade, ele deixa você se aproximar dele. Então, tem espécies, por exemplo, o vermelho, eu tava te contando, você não pode olhar no olho dele. Você viu um vermelho, o jeito ideal é você virar as costas, cair, ficar no fundo caído com a cabeça assim, em espera, aí é importante ter um fôlego, contar até, sei lá, 10, 20, aí você levanta devagarzinho, geralmente ele vai estar te olhando perto. Desse pau! Aí você tem que dar um tiro rápido. Se você for perseguir ele, muitas vezes ele não vai deixar chegar perto. Essa é uma espécie, tem espécies que são diferentes, cada espécie tem o seu comportamento. Isso? Cara, treinando. Na raça, cara. Assim, isso é super interessante. Esse é o tipo de cultura popular que não está registrada de forma estruturada em nenhum lugar. Isso é muito interessante. Então, se você perguntar pro ChatGPT, não vai estar lá. Provavelmente não, vai cara. Vai estar com seu amigo Chris, o Ele vai ser... Cara, pode falar, eu já mergulhei com pessoas, caras que mergulham há muito tempo, sei lá, em Paraty, ou mesmo Ilhabela, ou fora do Brasil, que são enciclopédias. Eu mergulhei com um cara em Paraty que parecia que ele conversava com o peixe. Ele pegava ele tinha uma época do ano, ele lia todas as condições e falava, não, aqui eu vou pegar esses mariscos e vou fazer assim, o marisco vai cair e o badejo branco vai vir da areia. Então, eu falava, mas como assim, cara? Dito e feito. Ele fazia o badejo. Dito e feito. Então, assim, é um conhecimento popular, assim, maravilhoso, cara, que no final acaba se perdendo um pouco, porque essa é uma atividade... antiga, né? Assim, pouca gente faz esporte hoje em dia. Mas eu acho ele é fascinante por causa disso. E me conta o recorde que você tem, o recorde mundial. Tá no Guinness Book ou não? Não é o Guinness Book, cara. É o site dos recordes de peixe de caça marina, chama IUSA. IUSA. Eu tenho o recorde mundial do vermelho. Que é esse tipo de que peixe. É o Mutton Snapper em inglês, que é o vermelho, que é esse tipo de peixe que eu tô descrevendo. 27 libras. Isso dá quantos quilos, mais ou menos? Dá 12,3 quilos, mais ou menos. O tamanho que ele era assim? Assim. Desse tamanho. Para um vermelho, ele é gigante. Porque vermelho é um peixe, geralmente, ele é parente do pargo. Pargo é aquele rosinha, que geralmente assim, tamanho de um prato e tal. Ele é muito grande. Foi o maior... E foi aonde? Foi no Parcel dos Reis, que é ali perto da região ali da Ilha da Queimada Grande. Então foi aqui no Brasil. Foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. E eram 3, e tinha um maior que ele. Só que fugiu. Essa técnica de você ficar fingindo de morto, ele vem ver o que é, você dá um tiro, é animal. Qual outra técnica diferente, dependendo do tipo de peixe? Ou essa é a técnica que você sempre usa com todos? Não, essa essa é pra um tipo de peixe. Cara, tem outra... tem um peixe que chama caranha, que eles ficam gigantes. É da família do vermelho também, mas ele fica com 50 quilos. É um monstro, cara. Ele fica quase o tamanho dessa mesa. Eles andam em cardume e a técnica tem uma época do ano só, que é quando a água tá quente e quando eles estão comendo. Então, a água é muito quente, o peixe fica mais ativo. E eles estão comendo um cardume de cavalinho, os peixes assim, e eles ficam bobos. Aí nessa hora... Fica meio ludibriado, assim, fica bêbado. Bêbado de alimento, exatamente. Aí nessa hora você tem que achar o cardume dos peixinhos e tal, e mergulhar no cardume dos peixinhos. Eles sempre vão estar embaixo. Você mergulha o cardume dos peixinhos, aí você abre, aí tem aqueles dorsos gigantes de caranha, e você tem que ser muito rápido pra dar o tiro. Então essa é uma outra característica, assim. E é interessante que é só quando a água tá muito quente, tipo 29 graus, 28 graus, que pra São Paulo é bem quente. Quanto mais fria, mais... sumidos eles ficam, menos ativos de comer e tal. E já teve alguma situação inusitada, assim, de tubarão vem pra cima? Normalmente não vem, né, mas... Cara, não vem, mas... Quer dizer, depende, tá? Eu já mergulhei bastante fora do Brasil, e na África é um lugar que... O Índico é maravilhoso ali, Moçambique, Madagascar, lugares que eu já fui bastante. E tem muito tubarão. E ter muito tubarão significa que o ambiente é saudável, tá? É bom ter tubarão. Sim. O ponto é, se atira no peixe, o peixe começa a se mexer, começa a fazer barulhos, ok? É normal os tubarões virem e tentarem pegar o peixe de você. Eu acho que... Mas isso é meio que comum. Eu tive um caso... Tem muito caso, cara, de coisas muito bonitas, assim, interessantes, mas assustadoras. Eu tava mergulhando em Moçambique, no final do mergulho, tava uns 20 e poucos metros, aí eu... Sabe quando você tem uma sensação, assim, que eu olhei pra trás, cara? Um pouco mais longe de onde você tá, tinha um mako. O mako é um mako oceânico. Ele é um tubarão que fica com uns
4 metros, devia ter uns 400 quilos. Ele é horroroso porque o dente dele fica pra fora, ele mesmo com a boca fechada. Sabe o Finding Nemo? O Bruce. O Bruce é o tubarão do Vai. A hora que ele dá aquele sorrisão assim. Cara, e ele tava assim olhando pra mim. E, obviamente, não era uma situação mais perigosa, porque se ele tivesse que me morder, ele teria me mordido pelas costas. Mas ele é curioso, então ele ficou me acompanhando. A hora que eu virei e vi o tamanho dele, e aquela coisa, aquela horrorosa cabeça olhando, mas ele tava estático. Eu tô muito acostumado com tubarão, que nada na sua frente. Você bater o olho e ver um negócio estático na água, com aquele olho preto te olhando, cara, me deu uma sensação, foi a única vez que eu senti na minha vida uma sensação de completo e total hopeless. Porque você tá... incapaz. Incapacidade total, cara. É uma besta gigante que não tem reasoning, não é que é um assaltante que você vai, né... negociar. Não existe, assim, não tem o que eu faça. É um bicho de 400 quilos, 3 vezes meu tamanho. Então, passa tudo muito rápido na cabeça, assim, de você falar... caramba! E, minha coluna, cara, gelou na hora, aquele rush de adrenalina. Eu apontei a arma pro peixe e subi, pro tubarão e subi. E ele ficou quieto lá. E aí ele ficou quieto, isso que é incrível, assim, ele ficou estático. Aí eu vi o dorso dele inteiro lá de cima, o focinho pontudo, que é o focinho do maco. Eu chamei o barco, subi no barco, ranquei a roupa, assim, de mergulho. Cara, eu fiquei meia hora me recuperando do choque sei lá, adrenalina que eu tive na hora. E daí eu falei, bom, daí continuou o mergulho a 5 quilômetros dali. Mas, cara, eu nunca vou esquecer essa cena, cara. Teve pesadelo com isso ou não? Não tive no final. E você sabe que eu escrevi escrevo depois. Eu escrevi 3 páginas sobre como eu tava me sentindo na mesma noite. E tá lá, tá guardado, cara, pra registrar, assim, o sentimento. Devia publicar, pô. Eu devia publicar mesmo, cara. Boa ideia. Lá. Manda pra mim, quero ler. Essa é uma história legal, cara. Bem bacana. Cara, e você falou aqui que você tem 3 filhos também, né? 15, Sim. 12, 5 anos. Como que é pra você equilibrar essa jornada de trabalho, uma jornada de ser pai? Cara, não é fácil, assim. E a Fernanda, minha esposa, que é uma super executiva, ela é CFO para América Latina de uma empresa grande. A gente a gente estudou na GV na mesma classe. Que legal. E a gente começou a namorar no último semestre. Então a gente tem uma parceria, assim, muito longeva, assim, e um respeito muito mútuo pelo trabalho. Perfeito. Então eu acho que a gente achou um lugar, assim, onde os dois trabalham bastante, mas acho que a gente consegue ter tempo de qualidade com os nossos filhos. O que eu aprendi foi que o importante é, tentar dar para os meus filhos coisas que eu, na minha infância, valorizo e que foram importantes para mim. Então, esse negócio de contato com natureza e com o meio ambiente. Cara, as viagens de família, é muito comum a gente ir para o mato, então, na verdade, para o mar. Perfeito. Ou para o mato. Então, sabe, se enfiar num canto aí, nada fancy, assim, os lugares, aliás, quanto mais inóspito, melhor. E botar as crianças em contato com a natureza bruta, assim. Então, acho que essa é uma coisa que eu valorizo pra caramba, assim. E que vai construindo memórias deles e valores e tal. E eu tento explicar como é que funcionam as coisas, os bichos. Agora, no dia a dia, cara, o que eu acho que é interessante, assim, a Rafa, que é a minha filha de 5 e meio, eu acho que eu fui um pai muito mais presente nos primeiros 3 anos de vida dela do que eu fui dos meninos. Eu só trabalhava, cara, quando os meninos nasceram. Eu meio que assim, eu priorizava o trabalho sobre estar com eles. Perfeito. E, tipo, com a Rafa foi completamente diferente. Eu acho que amadurecimento... momento de vida. Né? Você já tinha chegado já tinha feito algo. Progresso, exatamente. Mas eu olho pra trás, você quer saber, a maior lição que eu tenho sobre filhos nunca é cedo demais, assim. Eu fui ter filho depois com 34, e hoje eu paro e falo, cara, eu poderia ter tido com 29, eu digo, às vezes a gente fica com aquela sensação de que, não, deixa eu curtir com a minha esposa um pouco mais e tal. Cara, uma maneira do mundo é ter filho. Você depois prioriza a tua vida e dá tudo certo. Muito bom. Deve estar acontecendo com você, pra né? Mim é a mesma coisa, cara. É irado. Ter filho é muito legal. É muito legal. Bom, indo aqui pro bate-bola do gestor, eu queria ficar mais 2 horas trocando ideia contigo, tá muito bom, mas a gente tenta respeitar essa 1 hora que já estourou, mas tá tudo bem, não tem problema.
Cara, o bate-bola do gestor, eu te mando uma pergunta, você responde ela rápido, tá? Tá bom. Vamos lá, plano de saúde ou seguro de saúde? Plano de saúde, porque na Alice, no app, a gente tem o plano de ação da sua saúde. Então, para mim é sobre plano de saúde, porque a gente ajuda a pessoa a fazer e organizar o plano de ação da saúde dela. Boa. Gestor em banco ou gestor em empresa de saúde? Gestor em empresa de saúde. A gente vai mudar, a gente vai melhorar, a gente vai deixar o nosso... Não tem o Steve Jobs que fala, você deixa um amassadinho no mundo, um dente no mundo, a gente vai deixar o nosso dente no mundo de saúde. Isso dá muito, muito prazer. Mergulho na piscina ou no mar? No mar. Peixe de água doce ou de água salgada? Salgada. Eu odeio adoro aquele gosto de maresia. Muito bom. Qual livro sobre empreendedorismo ou sobre qualquer tema você recomenda? Cara, eu vou falar de um livro que tem... Eu acho que muito do segredo de você fazer gestão é você lidar bem com gente. E eu acho que esse é um tema pouco... Não profundamente explorado. Tem um livro que às vezes as pessoas acham pelo nome que está em posto de gasolina, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Muito bom esse livro. E, cara, ele é maravilhoso. E no momento que você lê sobre comportamento humano e entende o comportamento humano, a sua vida fica tão mais fácil, cara. Muito bom. O que a pesca mais difícil no mar te ensinou? Cara, a enfrentar os seus maiores medos e a sofrer. Porque sofrer é bom. Muito bom. O que foi a última coisa nova que você aprendeu? Cara, a última coisa nova que eu aprendi foi... Meu filho tem déficit de atenção e eu tô aprendendo bastante sobre psicologia de juventude, psicologia do adolescente e como lidar com déficit de atenção. Muito bom. Muito legal. Cara, muito obrigado. Valeu você, Baita papo, quer deixar aqui algum recado pra turma? Me sigam no... Tudo que eu falei aqui com o Nardon sobre saúde, eu tento expressar em texto. Então eu escrevo bastante no meu LinkedIn, que é Gui Azevedo. Me sigam, e eu tento publicar quase todo dia. E a visão do copo meio cheio de saúde. Copo meio vazio já é, né? É o normal. É copo meio cheio. Eu sou otimista com saúde. Muito bom. Obrigado, galera. Não esqueçam de seguir a gente lá no G4 Podcast, ativar o sininho para todo novo episódio vocês serem os primeiros a saberem, poderem vir aqui ouvir, conferir, compartilha com um amigo de vocês. E é isso aí, galera. Me segue lá, @bruno.nardon. Segue também o @G4 Podcast, que a gente solta vários cortes aqui do G4 Podcasts. E até o próximo episódio do Papo de Gestão. Um abraço.